Hoje nós vamos aprender um passo a passo para escrever uma boa redação. Vejam que tem alguns pontos para escrever essa boa redação. São vários pontos que a gente vai ver neste vídeo. Primeiro ponto, leia a proposta com atenção. Toda redação tem uma proposta. Leiam esta proposta, releiam esta proposta, pensem nesta proposta, até vocês entenderem bem o tema e do que trata essa proposta de redação. Segundo, façam um plano de trabalho. Como vocês vão fazer esse plano de trabalho? Organizando as ideias da proposta. Organizando o que vocês pretendem descrever através daquela proposta. Pode ser uma organização através de tópicos. Terceiro, escreva o texto com muita atenção, com muito cuidado. Quarto, corrija o seu texto. Coloque o título. Quinto ponto, colocar o título. E sexto ponto, passe o texto a limpo, com toda atenção, voltando aos tópicos anteriores. Agora vamos para as dicas de paragrafação desta redação. Cada parágrafo deve apresentar apenas uma ideia núcleo. O tópico frasal deve ser composto por, no máximo, 3 orações. E um parágrafo deve ser constituído por uma ideia núcleo e ideias secundárias e conclusão. Então, todo parágrafo tem que ter um começo, meio e fim. Você deve começar apresentando o parágrafo com uma ideia núcleo, desenvolver esta ideia no decorrer do parágrafo e fazer uma conclusão para esta ideia no parágrafo. Como vocês vão montar esta redação? A redação deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução, deve-se apresentar o tema e o recorte que você fará dele. Evitar rodeios. É recomendável que a tese seja exposta para direcionar a leitura e mostrar a sua linha de raciocínio. Lembrar sempre que na dissertação os argumentos devem ser usados para convencer quem estiver lendo. No desenvolvimento, é feita a defesa dessa tese, apresentando as ideias que justificam de uma forma consistente, apresentando os argumentos. Essa parte é muito importante, pois isso coloca tudo da forma mais clara possível para que o leitor compreenda seu ponto de vista. Para deixar organizado, uma dica é revezar um parágrafo para cada argumento, analisando todos os aspectos que você quer abordar. Depois que você já desenvolver o seu tema, você vai fazer um parágrafo conclusivo. Esse parágrafo deve retomar as ideias expostas na introdução, junto com os principais argumentos que justificam esta tese, encerrando o debate. No Enem, esta parte deve propor a solução ao problema, a partir dos pontos já levantados durante a redação, trazendo a solução desses problemas. Então, para fazer uma boa redação, você deve entender o tema. Então, é preciso analisar a proposta da redação e ver qual é a importância no cenário atual. Você também tem que fazer um texto enxuto. Não escreva coisas que não estão relacionadas ao tema. A redação precisa ter períodos curtos para ficar mais clara e fácil de ler. Precisa também ter argumentos. A redação ela precisa conter argumentos bem conectados, bem entrelaçados, com coesão e com coerência. Também não seja óbvio demais. Escrever pontos óbvios deixa a redação chata e sem criatividade. É preciso que você apresente solução.
Não se esqueça que a redação tem o objetivo de solucionar algo. Então, na conclusão, você precisa avaliar e ver quais serão as soluções para o tema abordado. Esses temas entrelaçados no texto farão com que a sua redação seja uma redação bem feita, bem elaborada, com coesão, com coerência e com todas as questões que envolvem o texto da redação. A redação, ela precisa ter alguns pontos específicos. Então, na introdução, quem escreve deve colocar bem o seu tema, a importância desse tema, deve explicar o tema, indicando a relevância dele. Identificar o ponto de vista a ser defendido, construir uma tese. Deve ter no desenvolvimento uma argumentação, usando conectivos, usando argumentos de autoridade, de prova concreta, de raciocínio lógico ou exemplificação, lembrando de não fugir do tema. Na conclusão, quem escreve uma redação deve deixar claro que é o fim do texto usado, por exemplo, com enfim, portanto. Na conclusão, devemos sintetizar a argumentação, procurando manter o interesse do leitor. E como planejar esta redação? Você deve interpretar a proposta do tema, lendo e relendo, pensar nas implicações políticas, culturais, sociais ou tecnológicas que esse tema proporcionam, limitar as suas ideias, referências e argumentos, fazer um roteiro e organizar de forma como esses parágrafos serão dispostos e fazer um rascunho. Leia e releia o texto novamente para revisar e consertar coisas que podem ter saído como não planejadas, né? Podem ter saído ali errada no meio do caminho. Então, leiam, releiam, reescrevam esse texto até que a redação esteja zeradinha, bem feita. Existem alguns pontos que podem zerar a redação de alguns candidatos em provas de vestibular e Enem. Alguns desses pontos são: não redigir texto dissertativo argumentativo, escrever um número de linhas menor do que o exigido, sempre tem um número de linhas mínimo e máximo na redação, deve estar dentro desse espaço de linhas. O candidato fugir do tema proposto, deixar a folha em branco, desrespeitar os direitos humanos, então tem que tomar muito cuidado com a forma de como escrever impropérios, fizerem desenhos ou usarem outras formas propositais de anulação. Então, a linguagem de uma redação é uma linguagem culta, sistematizada, deve ser feita com muita atenção, muito cuidado, respeitando estas regras.